implementação de todas as aplicações, uma forma de recuperar erros do ponto de vista, chegou um bit trocado, chegou uma informação antes da outra, enfim, não houve, vamos dizer assim, a sequência de recepção dessas informações. Então, a forma de rearrumar ou reagrupar isso é uma das funções também da camada de aplicação. Outra função seria o controle da integridade dos dados. Recuperação de erro e integridade, isso aí é como se a gente podia colocar isso como uma função só, tá? Quer dizer, recuperar erros e torná-los íntegros, ou cuidar para que eles se mantenham íntegros, né? É cuidar para que não existam erros, né? Na recepção ou na transmissão dessas informações, beleza? Temos mais alguma função? Não temos. Então, entenderam bem as funções da camada de aplicação? Agora, para a gente poder exemplificar, dá uma olhada aí nesse slide. Olha só, camada de aplicação. O que é que está na camada de aplicação que você conhece? Todos os programas que você conhece estão na camada de aplicação. Por exemplo, MSN. Conhece MSN? Claro que não, né? Óbvio que você conhece, porque MSN todo mundo sabe o que é. É aquele, né, nosso velho e bom bate-papo. Mas, conhece Internet Explorer? Acabei de falar, é um browser. Webmail também é uma aplicação desenvolvida para fornecer uma interface para o usuário, de forma que o usuário possa entender, ou possa, melhor, entender não, mas ele possa fornecer informações e receber informações do sistema baseado nessa sincronização fim a fim que hoje a gente conhece como conexão de internet, né? A internet sempre é fim a fim. Você se conecta com o fulano se conecta com você e, via de regra, os usuários comuns, que não é o nosso caso, porque nós estamos estudando computação, não se interessam por saber o que é que está acontecendo nessa comunicação. O que interessa é que eu consegui mandar meu e-mail, eu consegui acessar minha página, eu consegui mandar uma mensagem via MSN para o meu companheiro lá, né? Para o meu colega de trabalho, para minha namorada, enfim, né? O fato é que as aplicações servem basicamente para prover essa interface e essas interfaces, desculpa, em nível de sincronização para o usuário final. Perfeito? Então, vamos voltar ao slide aí, só para você poder dar uma olhada. Você vê que todos eles interagem com a camada de aplicação e, obviamente, a camada de aplicação vai solicitar a formatação ou a compatibilização de dados para a apresentação, vai solicitar a sincronização de sessão para sessão e assim por diante. Você nota que não existe nada separado. Tudo é integrado. Tá? Agora, o que você vai observar é que a camada de aplicação, ela, à luz da modernidade de novo, ela concentra, quando você vai falar de arquitetura TCP/IP, que é o que existe hoje, ela concentra as três camadas superiores. Sessão, apresentação e aplicação, todas elas são chamadas na arquitetura TCP/IP de aplicação. Por isso que eu disse no início que essas camadas superiores foram engolidas pela aplicação. Mas é bom que a gente saiba, para a gente não aprender errado, né, que a apresentação, embora seja a camada hoje, a aplicação seja a camada, do ponto de vista que a gente conhece de internet, dentro dela existem as subdivisões de sessão, apresentação e a própria aplicação com funções bem definidas. Tá? Isso aí é importante que a gente saiba do ponto de vista teórico. Tá? Bom, vamos seguindo no slide. Nós temos aí aplicativos de rede. Né? Os aplicativos de rede, portanto, as aplicações de rede podem ser categorizadas como aplicações diretas ou aplicativos diretos ou indiretos. Os diretos, o que é que eles fazem? Eles são dedicados ao serviço de rede. Exemplo de aplicativos diretos, servidores web, servidores de FTP, enfim, tudo que é servidor de um determinado serviço específico. Ok? Vamos ver aí, os diretos, olha só o que é que a gente está mostrando aí, é um servidor web, né? Quer dizer, acessando o Google, a mocinha aí acessando o Google, né? E aí, obviamente, toda a arquitetura de protocolo sendo mostrada aí para você, do ponto de vista dessa animação fantástica que foi feita pelo professor Evandro. De novo, parabenizo aqui, porque essas animações no PowerPoint são realmente fantásticas. Eu já falei isso, tive a oportunidade de falar isso uma vez, que se eu tivesse tido a oportunidade de ter uma animação dessa no momento em que aprendi modelo OSI, talvez eu tivesse aprendido melhor. Mas, enfim, está aí um exemplo claro e animado, né, da
de um aplicativo direto, ou seja, a pessoa acessando aí um servidor web, no caso o servidor web da Google, e toda a arquitetura de protocolo sendo mostrada até acessar a internet e voltar, disponibilizando para o usuário a página do Google. Os indiretos. Os indiretos caracterizam ações apenas temporárias e não dedicadas à internet. Né? O que são aplicações temporárias? Dá uma olhadinha aí nessa animação, que você vai ver o seguinte. Tem dois computadores comunicando. Opa, passei aqui. Dois computadores comunicando entre si e que você não consegue estabelecer. Esses computadores não vão ficar o tempo todo conectados. Ou seja, eles estão conectados somente para aquela atividade. É o que a gente chama de rede ponto a ponto. Né? Eu compartilhei minha pasta aqui rapidamente com você. Então, nesse momento, eu tenho uma atividade de rede, ou seja, eu tenho um serviço de rede disponibilizado, que vai ser disponibilizado tão logo o serviço cesse. Basicamente, seria isso. Então, acompanhando aí ainda no slide, nós vamos ver os tipos de serviços que nós temos. Só para exemplificar, serviço da camada de aplicação DNS, que é o serviço de resolução de nomes, né? Que funciona basicamente desta forma aí que a gente está mostrando na animação. Que vai ser, esse serviço DNS vai ser devidamente discutido na aula que vem, quando nós falarmos de arquitetura TCP/IP. A sua utilidade, né, é a resolução de nomes, ou seja, você só consegue acessar a internet www.google.com.br ou google.com simplesmente porque existe o DNS para traduzir esse nome em endereço IP. Né? Senão você não conseguiria, você ficaria maluco, como ele está mostrando aí, e aí com o DNS você pode ter exemplos, pode ter acesso com exemplos, com nomes, né, de mais fácil assimilação. Ok? O protocolo, como a gente já mostrou, é o HTTP e o ambiente, né? Ou seja, o formato do endereço é devidamente resolvido desta forma, como você está vendo aí. Tá certo? Tipos de domínios, como nós podemos ver, tem os domínios comerciais, os governamentais e os domínios de serviço de rede. Bom, esses tipos de coisas, vocês podem ficar bem tranquilos, a gente está simplesmente citando, né, esses exemplos em função, basicamente, de vocês terem ideia de uma aplicação bastante comum, de um aplicativo bastante comum na camada de aplicação. Né? Então, aí mais alguns exemplos de domínio, mais alguns exemplos de domínio de países, como você pode acompanhar aí no slide. Né? E, para a gente finalizar, eu chamo o professor Evanderson, então, para fazer a finalização da nossa aula de hoje. Pois é. Como vocês puderam notar aí com relação à camada de aplicação, né, a gente fica com esse último pensamento aí. Ó. Diferentes aplicações podem utilizar diferentes protocolos. É o que a gente está discutindo desde o início da aula, né, com relação à camada de aplicação. Dependendo de cada tipo de aplicação que eu vou fazer uso na internet, seja navegador, eu vou utilizar o quê? Serviço de páginas. Vou fazer uso de um serviço diferente, um protocolo diferente. Preciso utilizar DNS, preciso utilizar transferência de arquivos de texto. Preciso inserir comandos remotos em um determinado servidor. Então, cada tipo de aplicação que eu vou trabalhar, ele vai utilizar um protocolo diferenciado para conseguir executar essas ações aí. Então, as camadas de aplicação, diferentes aplicações, diferentes protocolos, ok? Envolve aí o e-mail, por exemplo. Se eu vou enviar e receber e-mail, protocolos diferentes. MSN, protocolos diferentes. Comandos de texto, protocolos diferentes. Então, tudo isso que você faz na web hoje, que você consegue utilizar numa rede de computadores, todas essas aplicações utilizam, então, protocolos diferenciados.